Ministério de Louvor da Luz para Excelência, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Vamos louvar e agradecer aquele que merece todo o nosso louvor e a nossa adoração. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor nessa noite vem deixar em cada um de nós adoradores que o adoram em espírito e em verdade, independente das circunstâncias, da situação. Não cesse o seu louvor e a sua adoração. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer?
amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, verteste assim sangue no qual sempre posso mais grato a ti, mais grato, oh, glória a Deus, aleluia, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus por tudo que Deus faz. Ele cura, ele liberta, ele salva, ele transforma, ele desfaz as obras do mal, ele ressuscita os mortos, ele traz portas abertas, ele muda o curso da história, ele define, ele exalta, ele quebra o jugo e ele faz coisas extraordinárias que nós não podemos expressar com as nossas palavras o nível de gratidão diante de tudo que Deus é e de que Ele faz. Mas mesmo com a nossa pequeneza, com a nossa limitação, nós somos chamados a termos gestos, palavras e atitudes de reconhecimento a esse Deus. Muitas vezes nós nos encontramos tão agitados pelas questões da vida que nos esquecemos de agradecer. Mas nós vamos aprender a palavra de Deus nessa noite sobre o quanto a Bíblia nos ensina de gratidão. E como a Bíblia nos ensina, é porque é importante. Deus considera que é importante nós termos um coração agradecido. Eu gosto sempre de dizer, irmãos, que Deus não precisa da nossa adoração, Ele não precisa da nossa oração e também Ele não precisa da nossa gratidão. Se nós orarmos, agradecermos e adorarmos, Deus é Deus. Mas se nós não orarmos, não adorarmos e não agradecermos, Deus continua sendo Deus. Então, focando na gratidão, a gratidão não é uma necessidade de Deus. Deus não é carente da nossa gratidão. Nós é que precisamos ser agradecidos. Porque a gratidão é um reconhecimento que traz a nós inúmeras e incontáveis bênçãos. Então deixa eu ler a palavra de Deus com vocês sobre alguns ensinamentos sobre a gratidão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. A palavra de Deus ela nos convida a darmos graças. Em tudo dai graças. Em meio a qualquer situação, diante de qualquer momento da vida, através de toda a nossa trajetória nessa terra, nós precisamos ter um coração agradecido. É muito fácil a gente agradecer quando está tudo bem, quando as coisas estão equilibradas
e as respostas estão chegando, as maravilhas acontecendo, e está tudo certo, e maravilha. Então agradeça, mas mesmo em meio aos momentos mais tenebrosos da vida, nas lutas, nas lágrimas, nas situações impossíveis, nas respostas que ainda não chegaram, nós precisamos permanecer agradecidos ao nosso Deus. Então, não sei qual situação você está vivendo, qual é o seu momento, mas independente do momento, as circunstâncias não podem definir a qualidade do seu coração. Se você tem um coração agradecido, as circunstâncias são apenas situações, porque o seu coração permanece com um sentimento de reconhecimento, de gratidão a Deus por quem Ele é e por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele não faz. Graças, quando a resposta de Deus for não, nós estamos prontos para agradecer quando as portas não se abrirem, quando a gente quiser que elas se abram. Nós estamos dispostos a manter o coração agradecido nas noites escuras e nos dias em que o sol está encoberto pelas nuvens. Nós precisamos ter um coração sempre agradecido, porque isso é reconhecimento de soberania de Deus. Quando a gente entende que Deus é Senhor e que Ele mantém o controle de todas as coisas, nós sabemos que em meio a tudo Deus continua no controle, sempre visando o nosso bem. Às vezes o bem que Deus quer para nós não é exatamente aquele que a gente imagina, mas é muito melhor, com certeza. O bem de Deus não está relacionado apenas ao nosso presente e nem somente ao nosso futuro. O bem de Deus, ele toca o hoje, toca o amanhã e toca também a eternidade. Então, se a sua vida está na mão do Senhor, em meio a qualquer circunstância, continue agradecendo a Deus. Nós somos chamados, através de um texto, a termos um coração agradecido. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 17, que fala sobre a cura dos 10 leprosos. Lucas capítulo 17, versículos 11 ao 19. Diz assim a palavra de Deus, você pode ir procurando. Muito importante que você acompanhe a leitura juntamente comigo. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Lucas 17, versículo 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. 10 leprosos se encontram com Jesus no caminho. Jesus libera sobre eles uma palavra e eles agem pela fé e vão se apresentar ao sacerdote. Essa foi uma atitude de fé, porque, de acordo com a lei de Levítico, capítulo 14, um leproso, e eu quero esclarecer que lepra nessa época eram todas as doenças de pele. Então existiam doenças que eram curáveis e outras não. Então, no caso de alguém ter uma doença de pele, era declarado como uma lepra. Essa pessoa podia ter uma reversão dessa lepra, dessa doença de pele. E nesses casos de reversões, com o tempo, o leproso tinha que se apresentar ao sacerdote, para que o sacerdote verificasse e visse se aquela lepra ou aquela doença de pele realmente havia acabado. E aí o sacerdote declararia esse então leproso, esse então doente, como alguém que estava curado. Era uma lei. Então aqui, quando Jesus manda eles irem aos sacerdotes, eles ainda estavam leprosos, eles ainda estavam doentes. Então, na lógica da lei, não tinha por que eles irem aos sacerdotes doentes,
tendo em vista de que eles já tinham ido antes, é por isso mesmo que eles eram considerados leprosos e ficavam distantes do povo, gritando que eram leprosos. Então já havia declaração: são leprosos, são imundos de acordo com a lei. Mas por que eles então agora mesmo leprosos? Porque Jesus faz para eles uma proposta de fé: vocês vão aos sacerdotes, e em algum momento dessa jornada, dessa caminhada daqui do caminho até o templo, vai acontecer alguma coisa. Eles tiveram que andar pela fé, e assim eles foram em direção ao templo para se mostrar aos sacerdotes, e no meio do caminho é isso que acontece: a lepra desaparece, eles ficam curados. E a Bíblia fala que somente um entre os 10 voltou para agradecer Jesus. Somente um reconhece e vai se prostrar e vai adorar a Deus pelo milagre recebido no caminho. E aqui nós temos uma grande lição, porque Jesus mandou eles irem, mas não mandou eles voltar. Jesus não falou com eles: quando vocês virem que estiverem curados, voltem aqui para me agradecer. Então a ordem é: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Indiretamente Jesus estava dizendo: até lá vocês vão ser curados, então vão lá e mostrem que vocês estão livres da lepra. A lição que eu tenho aqui é que mesmo que Jesus não ordena o regresso, Jesus não determina que voltem para agradecer, um deles tinha a essência, a índole, o caráter e o coração de gratidão. Tinha o coração agradecido. E que tem o coração agradecido não precisa de uma ordem para agradecer, não precisa de uma imposição, nem de uma cobrança de gratidão. Simplesmente agradece porque tem um coração que é naturalmente agradecido. E o seu coração? E o meu coração? Será que nós temos um coração assim? Como o coração deste único leproso que voltou? Ex-leproso agora? Nosso coração é cheio de gratidão? Ou precisa de Deus estar sempre nos lembrando do que Ele fez, para que a gente agradeça? Ou no caso dos relacionamentos pessoais, a gente tem sempre que ser cobrado indiretamente por uma gratidão? Ou a gratidão flui naturalmente de nós? Que nós tenhamos um coração como deste homem aqui, que por sinal nem era judeu, era samaritano, era um estrangeiro, era desprezado entre todos, mas deu o maior exemplo aqui no meio de todo mundo, porque ele tinha um coração agradecido. Tem um coração grato, porque quem tem um coração grato, irmãos, é agradecido de manhã, de tarde, de noite. Deus faz coisas grandiosas, Ele agradece. É um milagre pequenino, é um livramento de um tropeção. Essa pessoa está agradecendo, ela está agradecendo pela água, está agradecendo pelo pão, agradece pela casa, pela família, ela agradece pelas mesmas coisas todos os dias, repetidas vezes. Por quê? Porque a gratidão faz parte da alma dela, a gratidão é a essência dela. Ela não só tem gratidão, ela é uma pessoa agradecida. A palavra do Senhor. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Jesus está no deserto, uma grande multidão ouvindo a palavra, vai chegando o final do dia, os discípulos dizem: mestre, despede a multidão. Jesus disse: ninguém vai sair daqui sem comer primeiro. Então, manda todo mundo se assentar sobre a relva e nós vamos dar eles de comer. Porém, não tinha lugar para comprar comida e nem dinheiro. E os discípulos ficam sem entender. Mas de repente aparece alguém dizendo: tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. E eles colocam isso na mão de Jesus. E Jesus vai apresentar a Deus esses 5 pães e 2 peixinhos. E a palavra de Deus, ela diz aqui, olha, que ele, levantando os olhos ao céu, vai abençoar os pães e os peixes e vai dar aos discípulos. E os discípulos então têm a ordem de distribuir entre a multidão. E aqueles 5 pães e 2 peixinhos são multiplicados milagrosamente para alimentar todo aquele povo, que a Bíblia diz que só de homens eram 5.000 homens, fora então na multidão as mulheres e as crianças. E nós aprendemos aqui qual é o princípio de que quando nós agradecemos
quando nós agradecemos pelo que temos, Deus abre as portas para recebermos aquilo que nós ainda não temos. Quando somos gratos a Deus pelo que está na nossa mão agora, isso gera no mundo espiritual uma chave que desata aquilo que ainda não vemos, que ainda não vivemos, mas que Deus tem preparado para as nossas vidas. Qual a lição prática disso? Você ainda não tem aquela casa maravilhosa que você espera. Você tem uma casa simples, pequena, talvez até de aluguel. Agradeça por esta casa. É a sua moradia. São os seus 5 pães e 2 peixinhos. Levante os olhos e abençoa. Não amaldiçoe a tua casa. Eu vou estender. Não amaldiçoe o teu emprego que tem um salário pequeno. Não amaldiçoe o teu carro que é simples e às vezes dá muito problema. Não amaldiçoe as suas roupas, que também são roupas simples. Não amaldiçoe coisa alguma que está na sua mão hoje. Abençoa, agradeça pelos 5 pães e 2 peixinhos, porque você, cada momento que olha para aquilo que Deus colocou na tua mão agora e agradece, você está liberando chaves que estão desatando e abrindo e confirmando, porque daqui a pouco 5 pães e 2 peixinhos, Deus vai multiplicando, Deus vai gerando mais, Deus vai fazendo ampliação no que você tem, até que o propósito dele completo é colocado, realizado para a tua vida. Diga aleluia. Em um gesto de gratidão nas mãos de Jesus, serviu para alimentar aquela multidão. Então tenha o seu coração agradecido pelo pouco. Se você é grato no pouco, você já tem a qualificação, uma das qualificações de coração preparado para viver o muito. Agora, se no pouco eu não sei agradecer, é porque o meu coração ainda não aprendeu a ser grato. Então, quando eu tiver o muito para mim, eu ainda não vou dar o total valor. Eu vou ser grato até muito também. Então, seja grato no pouco. 5 pães e 2 peixinhos, eu tenho certeza de que o Senhor não vai deixar você perecer. Seu emprego, sua casa, sua família, seu carro, suas roupas, suas coisas podem ser simples e pequenas, mas é Deus, foi Deus que te deu. O diabo não te deu nada, meu irmão. Satanás não te deu saúde, não te deu inteligência, não te deu porta aberta, não te deu condições, não te deu oportunidade, não te deu prosperidade. Satanás não te deu nada. Tudo que nós temos foi Deus que nos deu. E se é pouco hoje, agradeça, porque você poderá viver, aleluia, com a providência do pouco, para que você esteja vivo e firme. Capítulo 10, versículo 10. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Muitas vezes Israel no deserto murmurou porque passou privação de água, murmurou porque o caminho estava muito longo, murmurou porque não tinham o conforto que tinham no Egito, não tinham as carnes, os alimentos saborosos, murmurou porque Deus providenciava para eles o maná todo dia, e o maná não era o alimento que eles estavam acostumados a comer no Egito. Murmurou da liderança de Moisés, de Arão, murmurou de tudo no deserto, de tudo. Tudo que Deus fazia para eles ainda estava pouco e eles estavam sempre reclamando. E a Bíblia nos diz aqui: não seja murmurador como foi Israel, porque eles pereceram pelo destruidor. Várias vezes Israel pereceu no deserto por causa da murmuração, da reclamação. Pereceram com pestes, com enfermidades, com picada de serpente, pereceram terrivelmente ao ponto de que a maioria que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Entraram os filhos, porque murmuraram quando Deus fez a proposta de virem à cidade, entrarem na terra. Os 12 espias, entraram 12, olharam a terra e voltaram com o relatório dizendo: a terra é maravilhosa, a terra é próspera, realmente ali mana leite e mel. Porém,
10 disseram: não poderemos entrar, e começaram a murmurar. Porque tem gigante, porque somos pequenos, porque somos gafanhotos, porque não vamos vencer, porque vamos ser consumidos, porque não temos força, porque não vai dar certo. Murmuraram e levaram toda a congregação de Israel, com exceção de poucos, a murmurarem também, ao ponto de quererem levantar o líder e voltar para o Egito, dizendo: nós estamos perdidos, porque esse Moisés e esse Arão nos trouxeram aqui para nos matar. Mas 2, Caleb e Josué, disseram: irmãos, a terra é maravilhosa, e não importa se tem gigante, não importa se as cidades são grandes, não importa se eles têm armas, o nosso Deus vai nos dar vitória, e a terra será nossa. Nós vamos entrar, vamos conquistar e vamos viver a bênção dessa terra. Mas o mal já havia se espalhado, o mal da murmuração, que fez com que eles voltassem rumo ao deserto. E Deus disse: vão perecer os murmuradores, e a geração deles vai entrar, mas eles mesmos vão perecer aqui nessa areia, neste deserto, vai ser sepultado nos seus corpos. Igreja, deixa eu falar para vocês: quer viver uma vida livre do destruidor, tenha, ao invés de murmuração, tenha gratidão nos seus lábios.